Você já teve dias em que trabalhou 12 horas direto, chegou em casa completamente exausto, mas teve a sensação estranha de que não produziu absolutamente nada? Aí você dorme 8 horas e acorda no dia seguinte sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão? Seu cérebro não está quebrado. Ele está em colapso programado. E o pior é que provavelmente foi você mesmo quem programou isso. A dura verdade é que nesse exato momento, milhões de pessoas estão seguindo o mesmo conselho devastador. Trabalhe sem parar, sacrifique seu descanso, durma quando morrer. Esse conselho não é apenas ruim, ele é a pior coisa que você pode fazer. Deixa eu te explicar o que está acontecendo dentro da sua cabeça agora. Existem 3 substâncias químicas controlando como você se sente no trabalho: dopamina, cortisol e serotonina. Quando você trabalha intensamente, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. Você se sente produtivo, focado, no controle. Enquanto isso, seu corpo está bombeando cortisol, o hormônio do estresse, mantendo você em estado permanente de emergência. E quando a dopamina cai e o cortisol dispara, seu cérebro convoca a serotonina para tentar regular o humor, mas os estoques estão esgotados. O resultado? Você vira um zumbi produtivo. Trabalha por obrigação, não por motivação. Sente ansiedade constante. Explode por motivos banais. É aí que você acha que o problema é trabalhar pouco. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como esse colapso neurológico acontece. Por que você se sente bem no começo, mas depois não consegue nem pensar direito? Por que pessoas que trabalham menos horas consistentemente produzem resultados melhores? E o que é a culpa que você sente quando descansa? E o mais importante, você vai aprender um protocolo científico para trabalhar de forma que seu cérebro realmente funcione, em vez de lutar contra ele. E tudo começa com a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação e recompensa. Toda vez que você completa uma tarefa, responde um e-mail, fecha um projeto, seu cérebro libera uma pequena dose. Você sente aquela satisfação gostosa, aquele prazer de conquista, vontade de pegar a próxima tarefa. Isso funcionava perfeitamente quando nossos ancestrais caçavam. Matou o animal, dopamina liberada, descansou até a próxima caçada. Simples assim. Mas você não está caçando, você está sentado em frente a uma tela com uma lista infinita de e-mails, reuniões, projetos, deadlines. E seu cérebro não sabe a diferença. O problema silencioso é que receptores dopaminérgicos têm uma característica: eles dessensibilizam. Se você toma café todo dia, eventualmente precisa de 2 xícaras para ter o mesmo efeito. Com dopamina é igual, só que você não controla a dose. Seu cérebro controla. Vamos imaginar João, analista de marketing. Primeira semana trabalhando 8 horas por dia. Ele se sente o rei do mundo. Segunda semana, precisa trabalhar 9 horas para ter a mesma sensação de conquista. Terceira semana, 9 horas já não bastam. Quarta semana, ele trabalha 10 horas e sente absolutamente nada. Os receptores estão saturados. A dopamina continua sendo liberada, mas as células não conseguem mais responder. E o mais cruel, seu cérebro não te avisa quando isso acontece. Você continua trabalhando, mas agora sem nenhuma recompensa neurológica. Sem motivação, sem recompensa. Apenas esforço mecânico, movido por medo de ser demitido ou culpa por não estar fazendo o suficiente. Você virou um zumbi produtivo. E a cada hora extra que você trabalha nesse estado, está literalmente destruindo a sua capacidade de sentir motivação genuína no futuro. Mas a dopamina é apenas o primeiro ponto. Enquanto seus receptores dopaminérgicos se saturam, algo ainda mais perigoso acontece. Seu corpo ativou o sistema de emergência. O cortisol é o hormônio que seu corpo libera quando você está em perigo real. Um cachorro enorme correndo atrás de você, um acidente de carro, seu coração acelera, os músculos ficam tensos, você fica em estado de alerta máximo. Você está em modo de sobrevivência. Isso é cortisol trabalhando e funciona perfeitamente para situações de 10 minutos de perigo real. O problema é que seu corpo não consegue distinguir entre 3 caras me seguindo na rua
e meu chefe quer o relatório para ontem e eu tenho 47 e-mails para responder. Para o seu sistema nervoso é tudo ameaça. E quando o cortisol fica cronicamente elevado, seu corpo faz escolhas. Ele começa a desligar sistemas não essenciais para a sobrevivência imediata. Sistema imunológico desligado. Por isso você fica gripado toda semana, seu corpo não tem energia para se defender de vírus básicos. Sistema digestivo em colapso. Síndrome do intestino irritável. Gastrite, refluxo. Sistema reprodutivo suprimido. Libido desaparece completamente. Ciclos menstruais viram uma bagunça. Seu corpo está escolhendo entre trabalhar ou funcionar como organismo saudável. E você está forçando essa escolha todos os dias. Mas fica pior. Cortisol crônico causa inflamação sistêmica. Suas células ficam em estado de alerta constante, liberando substâncias inflamatórias que atacam seus próprios tecidos. Isso aumenta drasticamente o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e doenças autoimunes. Então você tem dopamina esgotada e cortisol em excesso. Você não sente prazer em estar em pânico permanente, mas seu cérebro tem um último recurso para te manter funcionando: a serotonina. A serotonina é como o estabilizador emocional do seu cérebro. Quando ela está em níveis normais, você se sente calmo, confiante, resiliente. Você consegue lidar com pressão sem explodir. E quando ele acaba, você vira uma bomba relógio emocional. E trabalhar sem parar é a forma mais eficiente de drenar seus estoques de serotonina. Deixa eu te explicar como isso funciona. A serotonina é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que você obtém da comida. Mas para o seu corpo conseguir produzir serotonina, ele precisa de 3 coisas: nutrição adequada, sono de qualidade e ausência de estresse crônico. Trabalhar sem parar destrói os 3 ao mesmo tempo. Você para de almoçar direito, fica no pão de açúcar e café, dorme 5 horas por noite porque não tem tempo para mais e vive em estresse crônico. Aí acontece o que você está acostumado a vivenciar. Você explode por qualquer bobagem, mesmo com pessoas que você ama. Chora vendo comercial de margarina, sente vazio existencial constante, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E você não consegue mais sentir prazer em coisas que antes te faziam feliz. Filme, música, encontrar com os amigos, tudo parece sem graça. Isso é um cérebro depletado quimicamente. Isso cria um ciclo terrível. Quando sua serotonina está baixa, seu desempenho cognitivo despenca. Você comete mais erros, toma decisões ruins, esquece coisas importantes. Isso gera ainda mais pressão no trabalho. Mais pressão significa menos tempo para comer direito, dormir ou relaxar. Menos descanso significa menos serotonina ainda. Menos serotonina significa desempenho ainda pior. E você fica preso numa espiral. E quanto mais você tenta compensar trabalhando mais horas, mais rápido você afunda. E você ainda acha que trabalhar mais horas vai resolver os seus problemas? Bom, tá na hora de ver o que acontece com a sua produtividade real quando você ignora esses sinais. Mais horas de trabalho igual a mais resultados. Parece óbvio, né? Matemática simples. Só que o cérebro humano não funciona como máquina. Ele não produz 8 unidades de resultado em 8 horas e 12 unidades em 12 horas. Ele funciona em ciclos: esforço, recuperação, esforço, recuperação. Quando você quebra esse ciclo, a produtividade não cai linearmente, ela desmorona exponencialmente. E os dados provam isso. A Universidade de Stanford fez um estudo gigantesco analisando a produtividade real de trabalhadores com diferentes cargas horárias. Até 48 horas por semana, existe uma correlação positiva entre tempo e resultado. Faz sentido. Mas a partir de 50 horas semanais, a produtividade por hora começa a cair. Com 60 horas por semana, você produz a mesma coisa que produziria trabalhando 50. Com 70 horas, você produz menos do que trabalhando 50. Deixa eu repetir isso. Você trabalha 20 horas extras por semana para ter resultado pior. Como isso é possível?
Como trabalhar menos pode gerar mais resultado? A resposta está na capacidade cognitiva. Seu cérebro tem uma quantidade limitada de foco de alta qualidade por dia, cerca de 4 a 6 horas, dependendo da pessoa. Depois disso, você entra no que neurocientistas chamam de teatro da produtividade. Você está ali na frente do computador, mexendo o mouse, respondendo e-mails em reuniões, mas a sua capacidade real de fazer trabalho profundo, resolver problemas complexos, criar soluções inovadoras, tomar decisões estratégicas, já foi para o espaço. Você está ocupado, não produtivo. E o pior, você está gastando energia neurológica que vai precisar amanhã. Trabalho mental de verdade exige recuperação. Sono consolida a memória. Pausas permitem que seu cérebro processe a informação inconsciente. Momentos de lazer reativam a criatividade. Quando você trabalha sem parar, está privando o seu cérebro de todos os processos biológicos que transformam esforço em resultado real. E isso nos leva ao aspecto mais contraintuitivo de todos. As maiores inovações, os insights mais brilhantes e criativos não acontecem quando você está trabalhando. Eles acontecem quando você para de trabalhar. Existe uma rede neural no seu cérebro chamada de rede modo padrão. Ela só fica ativa quando você não está focado em uma tarefa específica. Quando você está no chuveiro, caminhando, olhando pela janela do ônibus, quase dormindo. E é exatamente nessa rede que acontecem os processos mais importantes para a performance intelectual. Consolidação de memória, conexões criativas, processamento emocional, resolução de problemas complexos. Trabalhar sem parar mantém essa rede completamente desligada. O que a ciência nos mostra é que quando você descansa depois de um período de aprendizado intenso, seu cérebro não para de trabalhar. Pelo contrário, ele reproduz todas as experiências do dia em velocidade acelerada. Isso é o seu cérebro salvando os arquivos, criando conexões, integrando informação nova com tudo o que você já sabia. Quando você está hiperfocado, trabalhando intensamente, você ativa apenas áreas específicas do cérebro. Criatividade e inovação exigem conexões inesperadas entre regiões cerebrais muito distantes. Isso só acontece quando sua mente está vagando, não quando ela está forçada a se concentrar. Arquimedes descobriu o princípio da flutuação relaxando numa banheira. Newton teve um insight sobre gravidade descansando embaixo de uma árvore. Paul McCartney compôs Yesterday inteira num sonho. Descanso não é o oposto de produtividade. Descanso é a infraestrutura da produtividade. Performance de ponta exige recuperação inteligente. Mas eu sei o que você está pensando. Grandes CEOs trabalham 80 horas por semana. Elon Musk dorme 4 horas. Se funciona para eles, por que não funciona para mim? Isso se chama viés de sobrevivência. Você vê os poucos que trabalharam sem parar e deram certo, mas você não vê o cemitério de pessoas que tentaram imitar e colapsaram. Quando o Elon Musk diz que trabalha 100 horas, ele não está sozinho numa sala fazendo tudo. Ele está delegando, decidindo, orquestrando. É muito diferente de você trabalhando sozinho no laptop até 3 da manhã comendo miojo. E sim, sprints são possíveis. Seu corpo tolera picos de esforço. Uma semana trabalhando intensamente para lançar um produto, tranquilo. Um ano trabalhando intenso, sem folga, é a diferença entre um sprint olímpico e uma maratona sem linha de chegada. A mudança mais importante que você precisa fazer é essa: descanso não é o oposto de produtividade. Descanso é produtividade. Não é a recompensa que você ganha depois de trabalhar. É o combustível que permite trabalhar bem. Tempo não é métrica, resultado é métrica. O resultado depende de função cognitiva descansada. Olha, eu sei que é difícil aceitar isso numa cultura que glorifica o esgotamento, que trata burnout como uma medalha de honra. Mas você agora tem a ciência do seu lado. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre trabalho e descanso, deixa o seu like e se inscreva no canal. E caso você queira se aprofundar mais sobre neurociência aplicada ao dia a dia, assine o Reservatório de Dopamina, onde temos aulas detalhadas sobre sistema de recompensa, sono, motivação, produtividade e muito mais.
O link tá na descrição. Até o próximo vídeo.